Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Estamos aqui hoje para falar sobre a Parashá Noach. E nessa Parashá nós estaremos abordando um tema muito interessante que está ligado com a Torre de Babel, que é a origem de Babilônia, que na realidade não foi só uma cidade, mas também é um sistema. E nós vamos tratar desse assunto mostrando o fundador desta cidade e desse sistema, e como isso vem se arrastando até os nossos dias e influenciando inclusive as nossas decisões e o dia a dia que nós temos. Bom, vamos começar então entendendo algumas coisas aqui que a gente precisa trabalhar esse assunto, né? Para a gente começar, então, nós vamos entender como tudo isso começou. Gênesis 10, de 8 a 10, ele diz assim: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Eterno. Pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. E o princípio do seu reino foi Babel, e Erech, e Akkad, e Calné, na terra de Sinear. Bom, nós aqui já temos então uma informação interessantíssima, porque vemos que quem fundou o Império de Babilônia, na realidade vai se originar com a Torre de Babel, foi um homem chamado Nimrod. Mas quem foi Nimrod? Quem foi esse camarada? O nome de Nimrod, ele vem de um verbo hebraico, que é o verbo marad. E esse verbo significa rebelar-se. O Talmud babilônico, ele diz o seguinte, em Eruvim 53a. Então, por que foi chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar, imrid, contra a sua soberania, ou seja, a soberania do Eterno. Então, a gente vai ver que uma coisa interessante, que Nimrod, ele dá início ao seu reinado através da rebelião. E isso é uma coisa muito interessante, e o motivo disso é que a rebelião de Nimrod, ela é ocasionada após o dilúvio. O dilúvio matou aqueles que se rebelavam contra o Eterno, mas a semente da rebelião, que é uma semente espiritual, ela continuou dentro do coração do homem. E agora Satanás vai buscar um filho seu, chamado Nimrod. E esse homem, então, agora vai retomar aquela postura de rebelião. E a rebelião, ela vai trazer confusão. Por isso o nome Babel, que em hebraico significa confusão. Vamos fazer um retrocesso antes da gente continuar. Eu quero mostrar para você o seguinte, que Nimrod, ele vai ser o estopim de uma confusão e de uma grande divisão na humanidade, tá? Agora, se a gente voltar atrás da história, Satanás fez a mesma coisa lá no Olam Rabá. Ele, através da confusão, semeou uma divisão na eternidade, fazendo então uma separação entre aqueles que são seres santos e que continuam servindo ao Eterno e aqueles que quiseram continuar com ele, seguindo na sua postura de rebelião. Isso é uma coisa muito interessante, porque agora a gente vai ver o seguinte, que com Nimrod isso vai tomar uma forma física e agora vai ser algo constante. E por que vai ser constante? Porque o Eterno não vai mais destruir a humanidade através da água. Ou seja, a humanidade agora ela vai passar por um processo de não destruição plena. Tá? Isso vai acontecer só lá na frente, mas a partir de agora, depois do dilúvio, o Eterno não vai mais destruir a humanidade, como ele havia feito com o pecado que havia chegado num ponto que o Eterno disse, eu não suporto mais esse pecado, então eu tenho que matar essas pessoas aqui. E eu vou fazer com que a humanidade
ela retome o seu caminho através de uma semente justa. Mas aí você percebe que mesmo dentro de uma semente justa, o pecado vai germinar. Ele vai ser lançado para que a rebelião retome o seu curso. E aí, irmãos, nós temos mais algumas questões que são também muito interessantes. E por quê? Porque Nimrod, quando ele toma essa decisão de se rebelar contra o Eterno, ele decide então que ele haveria de construir uma torre. O Midrash diz que essa torre deveria ser mais alta do que qualquer inundação que viesse contra a humanidade. Por quê? Eles sabiam que o Eterno já havia destruído tudo através do dilúvio. Então, a sistemática deles, qual seria? Vamos nos preservar, então, construindo uma torre que possa estar acima de qualquer inundação, de qualquer dilúvio, tá? E eles fizeram isso como um porto seguro, como uma salvaguarda. Caso o Eterno quisesse matá-los, alguns se preservariam naquela torre. Mas havia um outro objetivo, que era colocar um grande ídolo naquela torre, no alto da torre, para que esse ídolo guerreasse contra o Eterno. Ora, pensamento estúpido e atitude estúpida. E o Eterno nunca vai ser atingido por nada nem por ninguém, quanto mais um ídolo. Mas a gente sabe que eles fizeram isso para poderem afrontar ao Hakadosh Baruch Hu, ao Eterno. Mas a história ela tem que continuar. E o interessante é que quando a gente está falando de Nimrod, nós estamos falando de uma linhagem maligna, de uma linhagem que teve a sua mente tomada por Satanás para poder perpetuar a rebelião. E mais uma vez nós vimos, como nós assistimos no vídeo passado, né, da Parashá Bereshit, que um vírus infectou a mente de Eva e isso se perpetuou em toda a humanidade, que foi o vírus da desobediência. Agora, a rebelião vem com Nimrod e ele agora está querendo preservar a humanidade em desobediência através de uma torre. E aí ele vai fundar um reino que se chama Babel, uma cidade, Babel, confusão. E esta cidade, ela vai ser regida por princípios de confusão. E nós vamos notar também uma outra coisa muito, muito interessante. Essa sistemática, ela vai passar a se tornar algo normal no curso da humanidade. A humanidade, ela vai ser regida a partir daquele momento em diante pela confusão. Aí você vai me dizer assim, mas como assim, Rabino? A humanidade é regida por confusão. Você percebe na sistemática de trabalho de qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, que o que dá destaque são os problemas, não as soluções. Quando tudo está bem, ninguém fala nada. Não há manifestação nenhuma, mas quando alguém faz algo de errado e se estabelece uma confusão, isso vira notícia. É óbvio. Por quê? Porque a confusão, ela quebra a sistemática de paz que uma nação tem, que uma pessoa tem, que uma cidade tem. Aí nós vamos entender a necessidade que existe de uma restauração. E essa restauração, ela precisa ocorrer na mente da pessoa. Mas antes de eu falar isso, eu quero te mostrar uma outra coisa, tá? É muito interessante a gente ver tudo aquilo que Nimrod fez, tudo aquilo que Nimrod plantou para que a humanidade pudesse colher, porque Nimrod, ele lançou uma forma de trabalho de opressão. Aí, lá em Ezequiel 27:13, diz assim, Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores,
pelas tuas mercadorias trocavam as almas de homens e vasos de bronze. Isso significa que o sistema babilônico, o sistema de Babel, da confusão, ele vai mexer com o quê? Com a alma do homem, com as emoções do homem. Então, Satanás fez o quê? Conseguiu plantar na mente humana uma confusão tal que hoje as pessoas não conseguem se libertar de certas situações. E eu não estou falando de situações complexas. Eu estou falando de situações simples, que às vezes as pessoas não conseguem resolver, justamente porque a sua mente foi aprisionada por um sistema. Vamos falar um pouquinho dos trâmites que se tem para se fazer qualquer coisa. Quando uma pessoa, por exemplo, ela precisa de um documento, ela vai a uma repartição pública, ela leva todas as informações para que aquele documento seja emitido para ela, porque ela tem uma necessidade de tal documento. Ora, nós sabemos que isso é uma coisa que é muito complexa, porque você precisa apresentar uma série de informações, preencher uma série de formulários, às vezes precisa tirar foto, você precisa pagar uma taxa e nem sempre a coisa funciona. Mas ela não funciona por quê? É porque você não deu as informações? Não, é porque quem está na outra ponta está confuso. Mesmo que a pessoa conheça uma metodologia, ela saiba operar o computador, preencher tudo, ainda assim as coisas não saem como elas deveriam sair. Elas não são ágeis o suficiente. Por quê? Porque Satanás colocou na mente das pessoas confusão. Às vezes alguém olha ou diz uma palavra para uma outra pessoa. Basta para se instalar uma confusão, porque quem ouve ou quem está enxergando vê algo que não é a realidade dos fatos. E aí acaba se instalando uma confusão. Aí nós vamos perceber que Satanás ele mexe com a alma dos homens, com as emoções das pessoas. E isso fica muito claro em qualquer lugar. Se você for para qualquer lugar, as emoções elas são sempre colocadas adiante. Ou seja, se mexer com as emoções, a pessoa fica bem ou mal. E é interessante que essa flutuação de emoções, ela é diária. E às vezes nem diária, ela é momentânea. Para quê? Para que Satanás possa nos desestabilizar e nos tirar da presença do Eterno. Por quê? O Eterno, ele deseja trazer shalom para os nossos corações. E o que é shalom? Paz, prosperidade, bem, interesse, segurança e saúde. São 6 coisas. Nessas 6 coisas, a nossa alma se aquieta. Nós vamos então olhar para a situação e falar assim, puxa, estou vendo as coisas caminharem passo a passo, com ordem. Porque quando você instala a shalom, se quebra a confusão. Se quebrou a confusão, o diabo já está sendo vencido e o sistema dele já está caindo por terra. Poxa, Rabino, mas como é que isso veio se instalar definitivamente na humanidade? Através da nação de Babilônia. Daniel, quando ele tem a visão daquela estátua, ele vê Babilônia como uma cabeça de ouro. Preste atenção, isso é muito interessante. Aquela cabeça de ouro, ela é a regente do sistema. Ou seja, tudo vai ser comandado, todos os reinos que virão após vão ser comandados através das ordens que foram instituídas através da cabeça de ouro. Só que essa cabeça de ouro, ela já vem de um outro lugar, que é de Babel, da Torre de Babel, da mente de Nimrod. Então, Nimrod vai estabelecer parâmetros para que ele possa trabalhar com as pessoas, com as emoções das pessoas, levando as pessoas a seguirem-no. Nimrod foi um grande marqueteiro. Ele chegou a convencer as pessoas
de que o eterno é ruim e de que ele tinha um sistema melhor do que o sistema celestial. Nimrod vai dizer para todo mundo que tudo aquilo que o eterno fez foi ruim e que ele tem a solução para os problemas. Isso não soa semelhante a algo que nós já vimos? Você percebe que todo líder que quer escravizar o seu povo, ele vende soluções fáceis. E eu não estou falando só de político, eu estou falando de todo tipo de liderança que deseja vender uma solução fácil para o povo. Vou dar um exemplo para você. Muitas igrejas, muitos líderes, denominações que, como não tem um conteúdo bom para dar para o povo, precisa atrair o povo com outras coisas. Aí colocam campanha disso, campanha daquilo, nós temos a solução, porque você vai resolver, vamos resolver todos os seus problemas, você vai vir para o Senhor e a sua vida vai virar uma maravilha. Mentira. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que cada pessoa tem que pagar um preço de desobediência e tem que haver uma desconstrução de um sistema que foi construído no passado. Mas para isso acontecer, nós temos que ter uma postura de mudança, temos que primeiro desejar a mudança. Lógico que eu estou falando de pessoas que estão no Senhor, pessoas que se converteram, que abandonaram já o mundo. Então, para essas pessoas, precisa haver uma desconstrução de todos os conceitos, parâmetros que ela recebeu do sistema de Nimrod, do sistema de Babilônia. Nós vamos perceber que se isso não acontecer, a pessoa vai estar na igreja, na congregação, na sinagoga, e a sua mente ainda estará confusa. Tudo isso iniciado lá atrás por Nimrod, pelo rebelde, instalando um sistema de confusão, porque onde há confusão sempre vai aparecer alguém para ser o salvador da pátria. E isso é, historicamente falando, o que acontece quando o mundo precisa de um libertador, ou aquela nação precisa de um libertador, aquela cidade precisa de um libertador. Então a pessoa aparece com a solução para os problemas, entendeu? Então tudo isso, irmãos, está conectado com Nimrod, com a sua perfídia, com a sua malignidade, tá? E que vai fazer com que o homem ele continue enredado dentro desse sistema. E lembrando, tá? Lembrando que Nimrod vai usar as palavras para convencer as pessoas. Ou seja, ele vai usar um tipo de violência verbal para poder convencer as pessoas. E se a pessoa não é convencida por bem, se eleva o tom. E elevando-se o tom, aí vai se começar a fazer ameaças daqui e dali, para que a pessoa possa, então, se acomodar a esse sistema. Ou seja, se não vai por bem, vai por mal. E se a pessoa não se acomoda ao sistema, então se parte para outro tipo de violência, que é a violência física. E é assim que todos esses sistemas têm crescido historicamente falando. E aí a gente vai ver uma outra coisa bem interessante, tá? Essa palavra violência em hebraico, ela vem de um termo hebraico que é Hamas. E esse Hamas é muito conhecido porque ele é um grupo palestino que luta contra Israel. E essa palavra Hamas, né, quando ela é tratada, ela fala pra gente de algo que é muito ruim, porque ela confronta as pessoas com a violência através da própria palavra e gera no coração das pessoas uma situação que faz com que elas tenham uma reação, e essa reação tende a ser também violenta. Então você percebe que tudo isso vem sendo construído desde Nimrod. Nimrod vem arquitetando isso, vem fazendo isso e vem plantando isso no coração da humanidade. Na realidade, eu falo de Nimrod, eu estou querendo dizer que Satanás está por trás dele. Lógico, é óbvio uma coisa dessa.
O homem só não ia ter esse tipo de ideia sem ser inspirado pelas trevas, sem ser iluminado, né? Não sei se é luz, né? Mas iluminado pelo inferno para poder fazer esse tipo de coisa. Então, todo o sistema maligno aqui de Nimrod, ele vem se perpetuando século após século, ano após ano. E aí a gente vai ter também a questão que vai se arrastar até o livro de Apocalipse. E em Apocalipse, a grande Babilônia será vencida. Mas a pergunta é a seguinte: como vencer Babilônia se Babilônia não existe mais, fisicamente falando? Então, nós vamos entender aquele capítulo todo que fala sobre a grande Babilônia, tá? Da seguinte forma: o que vai ser vencido? O sistema. Aquele sistema de confusão, de corrupção, aquele sistema de ódio, de rebelião, será vencido quando o governo do Messias for implantado na humanidade. Até que isso aconteça, nós temos que ter uma postura para quebrar esse tipo de situação. E como é que a gente quebra a rebelião? Toda rebelião ela é quebrada com obediência, uma coisa óbvia. Agora, a pergunta é a seguinte: eu obedeço a quê ou a quem? Né? Nós precisamos obedecer, em primeiro lugar, ao Eterno através da sua palavra. Nos sujeitarmos a Yeshua para que ele possa governar a nossa vida através do Espírito Santo. Então, quando nós entramos debaixo dessa metodologia, aí a nossa mente ela pode ser transformada. E Shaul fala disso no livro de Romanos, verso 1 e 2, tá? Que a nossa mente precisa ser transformada para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim. Então você vai ver que essa transformação ela vai causar na nossa mente uma experiência. Então veja bem, a vontade do Eterno ela não é conhecida, ela é experimentada. Então, todas as vezes que eu consigo quebrar esse monopólio que foi instituído e instaurado na humanidade de uma forma física, governamental, institucional, através de Nimrod, então eu consigo ir contra o sistema e permitir que os céus possam estar já iniciando um governo através da minha vida. E o governo celestial, ele já foi inaugurado, porém não de forma definitiva, porque Yeshua não está aqui ainda fisicamente para que ele possa então governar a terra. Porque quando Yeshua vier e governar, não haverá mais qualquer tipo de injunção maligna. E nós não vamos ter mais mentira, nós não vamos mais ter engano, nós não vamos mais ter violência, não vamos ter roubo. Tudo aquilo que é negativo, que a rebelião traz, nós não teremos mais. Porque Yeshua vai resolver isso de forma definitiva. Mas ainda hoje, esse império da confusão vem através da rebelião. E aí os irmãos percebem que existe uma coisa muito interessante que está acontecendo. As pessoas veem, por exemplo, vamos citar o exemplo do Brasil. O Brasil melhorou muito com o governo do Bolsonaro. E o que as pessoas tentam fazer? Para desestabilizar o governo? Causar confusão. E causam confusão como? Através de palavras. Eles geram situações que não existem, tá? E através dessas mentiras, eles tentam então desestabilizar aquilo que está estabilizando. Então veja bem, quando alguém consegue colocar as coisas em ordem, a parte maligna vem para poder desestabilizar. Por que eles querem desestabilizar? Porque há um ganho, há um lucro das trevas com a confusão. Ou seja,
Para o diabo, a confusão é o prato do dia dele. Então, ele se alegra com a confusão porque ele sabe que com a confusão as pessoas não vão ter uma forma de se reconectarem com o Eterno. Elas não vão ter uma forma de entenderem e vivenciarem os propósitos do Eterno, porque a mente está confusa. E no meio da confusão as pessoas não raciocinam direito. Perceba que Nimrod teve um argumento tão bom que ele juntou pessoas para poderem se rebelar. Veja que o Eterno precisou descer, olhar o que estava acontecendo e lançar aí a confusão nas línguas. Então, o objeto, o veículo usado para causar a confusão, que foi a fala, o Eterno foi e então dividiu a fala. Para quê? Com que objetivo? Para que, não havendo entendimento, não haveria mais a rebelião, porque as pessoas não conseguiriam se comunicar e se entender entre si. Olha que engenhoso. Da mesma forma como Satanás pegou a palavra que gera vida para poder, através da rebelião, gerar morte, aí o Eterno pega essa mesma palavra e divide. Para impedir que a morte se proliferasse, para que a morte alcançasse outros tipos de situações em que os homens estariam em uníssono, em unidade, sendo levados a um problema ainda maior. Porque se Nimrod consegue o seu objetivo, a humanidade certamente teria que ser exterminada mais uma vez. Pense bem nisso. Então, veja só, eu gostaria de caminhar já para o final desse vídeo te falando uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós precisamos gerar uma unidade através da palavra. A palavra do Eterno nas nossas vidas, a palavra do Eterno sendo vivida a cada etapa da nossa vida, para quebrar a confusão, para desfazer todo esse sistema maligno de desobediência e desordem. Só a ordem, através da obediência, vai prevalecer. E para isso acontecer, eu tenho que pegar a palavra, interiorizá-la e vivê-la, praticá-la. Rabino, mas eu preciso de instrução de alguém. Procure então alguém que possa te instruir para você viver a palavra. Eu não estou falando de pregar, irmãos. Pregar, muita gente vai, prega, muita gente vai, está ensinando, tem muita gente colocando as coisas aí nas redes sociais. Eu estou falando de vida que transforma outras vidas. Porque quando a palavra vem e ela cai no nosso coração, e nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme, isso quebra o sistema lá de Satanás. E aí, nós vamos ver outras pessoas que passaram pelas situações que nós estávamos passando e viram mudança em nossas vidas e elas vão poder ter uma mudança em suas vidas também. Isso é muito prático, isso é algo que nós precisamos fazer. E quando se fala, por exemplo, desse momento de Noé, do dilúvio, de tudo que aconteceu, nós estamos ligando esse momento da Parashá Noé com a vinda do Messias, porque ele diz que como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, as coisas não vão melhorar. As pessoas não vão simplesmente ficar boazinhas. As coisas, elas têm uma tendência a tomar um rumo pior. Mas eu e você que temos conhecimento da palavra e desejamos essa mudança, precisamos então aplicar isso em nosso coração, entender de onde isso veio e como é que a gente faz para isso ser quebrado. Para que nós então possamos viver uma vida de plenitude, sim, na presença do Senhor, e essa nossa obediência atraia outras pessoas para o Senhor. Eu digo uma coisa aos irmãos, eu creio que ainda virá um grande mover do Eterno sobre a terra, mas ele não vai vir cheio de barulho, de confusão, não.
Na minha opinião, isso vai vir de uma forma diferenciada. Nós vamos conhecer a palavra do Eterno, nós vamos viver a palavra do Eterno e as pessoas vão ser atraídas por isso. Elas vão ser atraídas porque o mover do Eterno vai estar no meio dos obedientes e coisas espetaculares vão acontecer no mundo. As pessoas vão ver isso e elas vão dizer: uau, eu quero isso, eu quero estar na presença desse Deus, eu quero obedecer a esse Deus como vocês obedecem. Mas para isso acontecer, algo tem que ocorrer em mim. É em mim que tem que ocorrer primeiro, para depois as pessoas receberem tais influências e elas poderem ser transformadas, assim como nós estamos sendo. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que têm andado ao nosso lado e que têm sido transformadas, como diz o profeta Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso tem acontecido conosco. Nós temos conseguido, através do conhecimento e da aplicação da palavra do Eterno nas nossas vidas, dos seus mandamentos, da submissão a Yeshua e a obediência ao Espírito Santo, temos conseguido quebrar esse jugo nas nossas vidas e temos vivido momentos assim fantásticos, onde a presença do Senhor nas nossas vidas é real. E quando nós nos reunimos para buscar a face do Senhor, para servi-lo na nossa congregação, você imagina que coisa maravilhosa. Várias pessoas que carregam essa presença, quando todos eles se unem e a unidade chega, a glória vem. É impossível não acontecer isso. Portanto, irmãos, vamos hoje entender o momento que nós estamos vivendo. É um momento profético, é um momento maravilhoso, mas é um momento de muita responsabilidade para nós. E é necessário que nós vivamos uma vida diferenciada. Sabe para quê? Para que nós possamos ser achados prontos na vinda do nosso Mashiach Yeshua. E sendo achados prontos, estaremos indo de volta para o nosso lar celestial com Ele, se assim o Todo-Poderoso nos permitir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite aí, clica no nosso sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos na próxima Parashá. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach.